Olá, um bom dia, um feliz despertar com Deus a você, com a graça e a paz de Jesus. Hoje, em nosso estudo, vamos aprender os ensinamentos do 5º capítulo do primeiro livro de Samuel. O tema em nosso estudo hoje, o único Deus vivo. Existem situações que fogem totalmente do controle humano e podem parecer que tudo está perdido e que não há solução. Mas é nas impossibilidades humanas que a onipotência divina entra em ação. A necessidade do homem é a oportunidade de Deus. Depois que a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus, ela foi levada até o templo de Dagom, o deus dos filisteus. Mas algo inesperado aconteceu e vamos ver agora em nosso estudo. 1 Samuel, capítulo 5, ilustra o conceito da soberania de Deus e a incapacidade de deuses estrangeiros permanecerem diante dele. O único Deus. A presença da Arca da Aliança entre os filisteus levou à humilhação e a sofrimento, levando-os a reconhecer o poder do Deus de Israel e a procurar uma solução para a crise. Este capítulo também prepara o cenário para o retorno da Arca da Aliança aos israelitas nos capítulos subsequentes. Como vimos no capítulo anterior, quando na batalha os israelitas foram derrotados e a arca foi levada, foi tomada pelos filisteus. Agora, os filisteus colocam a Arca da Aliança no templo do deus Dagom, um dos deuses dos filisteus. E eles pensavam que agora eles teriam ainda mais uma oportunidade de aumentar poder. Vamos ver o desfecho desta história em nosso estudo de hoje. Se você ainda não é inscrito em nosso canal da Jornada Bíblica Despertar com Deus, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe, dê o seu apoio a este projeto de estudo diário da Palavra de Deus, nossa comunhão diária com Deus. Vamos à análise então dos textos deste capítulo 5. Dagom era o principal deus dos filisteus que acreditavam que enviava chuva e garantia a colheita abundante. Mas os filisteus, como a maioria dos vizinhos pagãos, adoravam a muitos deuses. Eram politeístas. Quanto mais deuses eles pudessem ter ao seu lado, mais seguros eles se sentiam. Foi por isso que eles quiseram a arca, pensando que se ela ajudava os israelitas, os ajudaria também. Mas quando o povo que vivia próximo começou a ficar doente e a morrer, os filisteus perceberam que a arca não era um bom agouro. Era uma fonte de um poder maior do que eles haviam jamais visto. Ou seja, um poder que não podiam controlar. Percebem o que eles pensavam ao tomar a arca e levar ao templo de Dagom? Que eles iriam aumentar em poder. O versículo 1. Os filisteus. Deus não só permitiu que os filisteus derrotassem o povo de Israel em Ebenezer,
mas provavelmente que também o perseguissem na direção nordeste até Siló. Há evidências arqueológicas de que Siló foi destruída em torno desta época. De todo modo, acredita-se que os serviços do tabernáculo foram interrompidos quando a arca foi tomada. A cidade de Asdod era localizada próximo ao litoral e era uma das 5 que formavam a Confederação Filisteia. No versículo 2, a casa de Dagon, o templo, o principal deus dos filisteus, como nós citamos, e eles acreditavam que era o pai de Baal. Embora a arca de Deus não fosse um ídolo, foi tratada assim pelos filisteus. O versículo 3 agora vem descrevendo que Dagon estava com o rosto em terra. Postura comum de adoração, que simboliza submissão total. Algo sobrenatural aconteceu. Aquele ídolo estava caído. A nação vencedora em uma guerra carregava a imagem do Deus do povo derrotado como troféu de guerra para o templo de seus deuses. Prostrado com o rosto em terra, como se estivesse fazendo uma súplica, a deidade supostamente vitoriosa estava em posição de prestar homenagem àquela aparentemente vencida. Deixemos que essa cena se reproduza em nosso coração. Deixemos Jesus entrar e os ídolos mais queridos que já tivemos cairão diante dele. Olha que aplicação interessante. O que representa aquele ídolo Dagon caído? Representa que se Jesus entrar em nosso coração, todos os ídolos que tivermos irão cair. A presença de Cristo, que traz horror aos seus inimigos, trará libertação e bênçãos aos que o amam. Ousemos, portanto, dar entrada ao Salvador no lugar secreto de nosso coração. Ele destruirá totalmente as obras de Satã e expelirá as coisas más que há tempo vem infestando. No versículo 4, agora continua descrevendo: o outro dia estava a cabeça, as mãos e as mãos cortadas. A cabeça decepada mostrava que Dagon era destituído de inteligência e as mãos decepadas mostravam que era destituído de poder. Privado dos emblemas da razão e da ação, jazia ali, em sua verdadeira natureza, um mero toco disforme. É isso, amados ouvintes da Palavra de Deus. É isto que realmente simboliza todos os ídolos falsos. Um mero objeto, sem entendimento, sem sentimento e muito menos sem poder. Aí o verso 5 diz que estava no limiar da porta. Os filisteus pulam. O mesmo tornou-se santo pelo contato que sofrera com a cabeça e as mãos de Dagon, para eles, E ali passaram a habitar os espíritos. Essa crença continuou até os dias de Sofonias. Talvez por isso Sofonias, o profeta, escreveu: castigarei naquele dia todo aquele que salta sobre o limiar. O verso 6, agora outras consequências. O propósito das pragas que sobrevieram era demonstrar a superioridade de Deus sobre Dagon. Vieram tumores. As maldições da aliança incluíam a praga de tumores como consequência da desobediência.
O sintoma desta praga era característico a um inchaço doloroso. Versos 6 e 7, apesar dos filisteus terem testemunhado uma grande vitória do Deus de Israel sobre seu Deus Dagom, eles não agiram de acordo com essa percepção, até que eles foram afligidos por tumores. De modo similar, muitos hoje não atendem à verdade bíblica até que experimentem dor. Você está desejando ouvir a Deus por amor, a verdade, ou você volta-se a Ele somente quando você sofre? Como um velho ditado, né? Quando não vem por amor, vem pela dor. Tumores, também, hemorroidas e ratos. No texto grego, lê-se, e os feriu com tumores nas suas partes secretas, de modo que sofreram disenterias. Fervilhavam as aldeias e campos daquela região os ratos também. E a cidade se viu consternada por grande mortandade, como se fosse uma peste bubônica. Foi terrível, terrível. Verso 8, agora os príncipes se reúnem. O governo federado dos filisteus era constituído por 5 governantes, chamado quinquevirato. A solução deles, do concílio, foi que a arca fosse levada de cidade em cidade. Que faremos? Perguntaram. Embora admitissem que Dagom levara a pior num conflito pessoal, ainda era o Deus deles e se recusaram a se render à ideia de reconhecer a supremacia do Criador de todas as coisas. A única coisa que podiam fazer era se livrar do símbolo ofensor da presença de Deus. Que coisa triste! Nem assim, depois de todas essas evidências, aquele povo idólatra se renderam a Deus. Não é desastroso? Que coisa terrível! O pecado, ele aprisiona mesmo, né, as pessoas e cega. Contudo, o Senhor, que não faz acepção de pessoas, almejava que os filisteus reconhecessem as dádivas de sua providência para eles, o mesmo que Deus esperava dos israelitas. No entanto, convencido contra sua própria vontade, os filisteus mantiveram a mesma opinião. Tal foi o caso do faraó no Egito, no Êxodo, mas não precisava ser assim. Nabucodonosor, outro rei, não permitiu que o orgulho o controlasse. Temos um exemplo positivo em Daniel capítulo 4. Depois de repetidas revelações do poder de Deus, chegou ao ponto de deixar a idolatria e adorar o verdadeiro e único Deus do céu, o nosso Deus. O orgulho dos filisteus impediu que escolhessem um curso de ação diferente do que se livrar daquilo que para eles era a verdadeira fonte de ofensa, o próprio objeto que Deus desejava usar como meio de salvação a eles. Que coisa terrível! Agora, Gate, outra cidade. É possível que o plano dos filisteus fosse o de remover a arca para outra cidade, na esperança de que a peste não irrompesse ali. Eles ainda estavam duvidosos, e assim comprovar que era por mera coincidência que a peste tinha sucedido em Asdod. Essa esperança foi dramaticamente esmagada. Aí o verso 10 diz que o povo de Ecrom protestou, mas compelido cedeu até que a nova ordem do concílio mandasse devolver a arca do Senhor a Israel. Verso 11, levem embora a arca do Deus de Israel. Depois de 3 cidades sucessivas, Asdod, Gate e Ecrom, terem sido fustigadas por enfermidades mediante a chegada da arca, havia pouca dúvida na opinião popular
de que o Deus de Israel era a causa das suas aflições. E o verso 12, conclui, até ao céu. A palavra céu é usada às vezes para designar o Deus do céu. A solução das pragas filisteias é narrada no próximo capítulo, capítulo 6. Irá continuar esta história. Agora, o que diz o Espírito de Profecia em nosso estudo hoje? Uma oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus. Os filisteus levaram a arca triunfalmente para Asdod, uma de suas 5 cidades principais, e a colocaram na casa de seu deus Dagom. Pensaram que o poder que até ali havia acompanhado a arca agora seria deles, e que este único, unido com o poder de Dagom, torná-los-ia invencíveis. Mas, ao entrar no templo no dia seguinte, viram um quadro que os encheu de consternação. Dagom tinha caído sobre seu rosto em terra, diante da arca de Jeová. Os sacerdotes reverentemente ergueram o ídolo e o repuseram em seu lugar. Mas na manhã seguinte encontraram-no mutilado de maneira singular, jazendo de novo sobre a terra diante da arca. A parte superior deste ídolo era semelhante à de um homem, e a parte inferior tinha a semelhança de peixe. Olha só. Todas as partes que se assemelhavam à forma humana tinham sido agora separadas, e apenas permanecia o corpo de peixe. Sacerdotes e povo ficaram tomados de terror. Consideraram este misterioso acontecimento como um mau agouro, anunciando destruição para eles e seus ídolos, diante do Deus dos hebreus. Mudaram então a arca de seu templo e a colocaram em um edifício à parte. Os habitantes de Asdod foram feridos de uma doença aflitiva e fatal. Lembrando-se das pragas que foram infligidas lá no Egito pelo Deus de Israel, o povo atribuiu suas aflições à presença da arca entre eles. Foi resolvido então transportá-la a Gate, outra cidade, mas a praga seguiu de perto a sua mudança, e os homens daquela cidade a enviaram para Ecrom. Ali o povo a recebeu aterrorizado, exclamando: transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem a mim e a meu povo. Volveram os seus deuses em busca de proteção, como o povo de Gate e Asdod haviam feito. Porém a obra do destruidor continuou até que em sua angústia o clamor da cidade subiu até o céu. Receando conservar por mais tempo a arca entre as casas dos homens, o povo em seguida colocou-a em pleno campo. Seguiu-se então uma praga de ratos, que infestou a terra, destruindo os produtos do solo, tanto nos celeiros como no campo. Completa destruição pela doença e pela fome ameaçava agora a nação. Durante 7 meses, a arca filisteia permaneceu entre os filisteus, e durante este tempo os israelitas não fizeram esforços para a recuperarem. Este texto encontra-se no livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 586. Agora, vamos aplicar o estudo de hoje em nossas vidas. Na palavra de Deus, na profecia do profeta anônimo, uma frase dita ao sumo sacerdote, Eli, que merece consideração: você verá aflição na minha habitação. Uma referência ao roubo da Arca da Aliança. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada, e todo descendente seu, que eu não eliminar de meu altar,
será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas e para entristecer o seu coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida, foram as palavras do profeta anônimo no capítulo 2 deste livro de 1 Samuel. Tal cumprimento profético levou a nora de Eli a colocar o nome de Icabode, como vimos no capítulo anterior, a seu filho, alegando que a glória se foi de Israel, pois a arca foi tomada. Essa foi sua conclusão. Mas, será que Deus abandonou o seu povo mesmo? Teria Deus perdido a batalha por conta da força dos filisteus? 1 Samuel 5, nosso estudo de hoje, prova o contrário, confirmando a profecia do capítulo 3 que Israel prosperaria apesar do fracasso da família de Eli. A glória de Israel não dependia do sumo sacerdote e de seus filhos. Ela dependia de Deus, não de homens. Ainda que os filisteus e Israel pensassem que o Deus verdadeiro fosse humilhado, a humilhação do Deus Dagom provou o contrário. Além de derrubar Dagom, suas mãos e cabeça foram arrancadas ao cair como morto ao chão. O desespero que tomou conta dos filisteus prova que a teologia deturpada pelo ser humano não é consistente. Deus é Deus sempre. A situação deprimente, reinante em Israel, fora profetizada por ele através de Samuel. Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Conquanto o Senhor não havia rejeitado o seu povo inteiramente, tampouco toleraria muito tempo a exultação dos gentios e pagãos. Usara os filisteus como instrumento para punir Israel e empregou a arca para castigar os filisteus. Nos tempos passados, a presença divina a acompanhara, a fim de ser ela a força e a glória de seu povo obediente. Aquela presença invisível ainda a acompanharia para levar terror e a destruição de sua santa lei. Uma epidemia de tumores revelou que Deus nitidamente estava no controle e os filisteus estavam fora de controle. Percebem? O único Deus que há. Agora vamos finalizar a nossa reflexão. Deus tentou advertir aquele povo de forma branda, primeiramente, mas eles escolheram a sua indignação. Diz o profeta Jeremias: o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno, do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Capítulo 10 de Jeremias, verso 10. Deus revelou o conteúdo de sua arca da única maneira que aquele povo entenderia. Por seu poder e força, mostrou que os ídolos são como um espantalho em um pepinal, e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Descreve o mesmo capítulo de Jeremias, o verso 5. Aqueles ídolos antigos não deixaram de existir hoje. Só tomaram um formato moderno na promiscuidade, no egocentrismo e na vaidade. Hoje, a Bíblia tornou-se uma arca da aliança. Ao lado de deuses erguidos pela idolatria humana, é desconsiderada, ou até pior do que isso, é usada de forma errada, para propósitos errados, por pessoas que andam no erro.
Olha só o perigo. Atentem bem. É de forma proposital, as verdades do Senhor são lançadas por terra, como está em Daniel 8:12. Em sua palavra, Deus mostra a sua glória. Seu conteúdo não foi deixado a nós como um amuleto para ser deixado aberto no Salmo 91, ou como um objeto de decoração da casa, nem tampouco como um best-seller sagrado, ou um livro comum para ser interpretado de acordo com o interesse egoísta de cada um. A Bíblia é a palavra do Deus vivo, é a voz do Criador, é o alimento diário, é a fonte da vida, é a verdade, é a espada do Espírito. Não se pode esquadrinhar o entendimento do Senhor, amados, como está em Isaías 40, verso 28. Mas tudo o que precisamos saber para viver está na Bíblia, e é por meio do que está escrito que seremos vencedores, assim como Cristo foi vitorioso. Nenhum Dagon deste mundo tenebroso resistirá àqueles que por preceito e por exemplo revelam o caráter de Jesus. Então, todos contemplarão num só povo os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O reflexo do próprio Deus a exclamar: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Conforme está em Isaías 46, verso 9. Vigiemos e oremos. Amém. Muito bem, capítulo solene e com uma aplicação realmente muito oportuna para cada um de nós. Hoje os ídolos tomaram formas diferentes e até invisíveis. Quantos ídolos há mundo afora? Quantos ídolos há no coração das pessoas? Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, para que só Jesus possa reinar em nosso coração e que nenhum ídolo venha ser acariciado e escondido em nosso coração. Somente Jesus Cristo reine soberano em nosso coração, em nosso ser. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Graças te damos por este despertar contigo, por ouvir a sua palavra neste momento, por receber, Senhor, estes ensinamentos sagrados em tua palavra. Ajude-nos, Senhor, abre os nossos olhos, ilumina as nossas mentes, que teu Espírito Santo habite em nós e que jamais venhamos, Senhor, a abrigar em nosso coração ídolos, sentimentos que nos afastem de Ti. Toma o nosso coração, a nossa vida e usa-nos, Senhor, segundo a Tua boa vontade. Continue nos guiando, nos fortalecendo e nos iluminando em Tua palavra cada dia. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Aqui ficamos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde neste dia, nesta semana. E se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like, compartilhe com alguém esta mensagem da palavra de Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.